Hoje um produto vem da China e é entregue tão rápido quanto um produto adquirido no Brasil. Muitas vezes o preço é menor e a qualidade é até maior. Então a concorrência é muito grande, a margem de lucro é pequena e a inflação faz com que o produto que é vendido hoje, o dinheiro que você tem em mãos, você não consiga comprar o mesmo produto. Você tem que tirar dinheiro do bolso para comprar o mesmo produto, mesmo você vendendo com lucro. Você ainda tem que tirar dinheiro do bolso para aportar para fazer uma nova compra. Por isso que a Magazine Luiza está passando por um momento de crise. E aí, gente, eu tô aqui para conversar com vocês a respeito do projeto rumo à aposentadoria, que nem sempre a pessoa tem condição de tirar os valores que a gente calculou para que ela se aposente. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente separar aportes mensais e todo mês a gente tirar uma média de R$ 250, no final de 25 anos nós teríamos 425 mil. E esses 425 mil dariam, na média, um salário mensal de mais de R$ 4.000 para o investidor. Mas a gente está falando de 25 anos. E nem sempre a pessoa vai ter condições de aportar os R$ 250. Pode parecer pouco, mas você tirar R$ 250, se a família ganha um salário mínimo, é quase impossível. Então, a pessoa ela tem que contabilizar, tem que planejar a sua vida, os seus investimentos, para ela dar conta de fazer os aportes mensais. Se é pessoa vinda de família mais humilde, ela tem que se planejar antes de comprar um carro, antes de comprar uma casa, antes de constituir uma família, ela deve se planejar para fazer seus aportes, já calcular sua aposentadoria. Não quer dizer que você fazendo aportes mensais você vai ficar rico. Seus problemas estarão resolvidos com os aportes mensais. Mas a ideia do projeto é te proporcionar uma vida melhor, uma velhice melhor, uma qualidade de vida melhor. Não é todo mundo que tem a mesma condição que eu tenho de fazer aporte de R$ 1.000 ao mês, de R$ 500, de 2.000, de 3.000. Tem gente que não consegue tirar R$ 100 no mês. Às vezes o camarada tem uma esposa, tem família, tem gente deficiente em casa, tem que ajudar um parente. E é mais importante para ela tirar dinheiro e investir na alimentação de um filho do que fazer os aportes mensais. Então a pessoa tem que se planejar para que antes dela ter uma família, ter muitos gastos, ela tenha seus aportes mensais para ter uma condição de vida melhor. Aí a gente pensa, eu sou uma pessoa humilde, você é uma pessoa humilde, meus parentes são pessoas humildes, mas quantos não compram carro só para ostentar? Quantos não vão para a festa e gastam pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, uma média de R$ 200, R$ 500 em festa? Compra roupa, compra ingresso, compra cerveja, faz churrasco. Quantas pessoas não fazem gastos desnecessários? Então, a gente tem que analisar aonde é possível e refletir. Se a gente fizer os aportes mensais, nossa vida vai melhorar. Isso é uma regra, nossa vida vai melhorar. Então, vocês têm que raciocinar se é possível você tirar do seu bolso aquele dinheiro. E a gente tem que ter em mente também que existe a inflação. A inflação é algo que corrói o dinheiro. Por exemplo,
Para a empresa fazer este celular antes da pandemia era um valor. Mas aí iniciou a pandemia do Covid-19 e muitas empresas pararam de produzir insumos. Os chips ficaram mais caros, os fios elétricos, as câmeras, a tela ficou mais cara. Então a empresa que gastava 1.200 para fazer esse celular, depois da pandemia ela vai gastar R$ 2.000. Então esse celular que era 1.300, 1.400, depois da pandemia o custo dele vai ser muito maior. Isso é inflação. Se a empresa gastava 1.200, hoje ela tem que desembolsar 2.000, 2.500 para comprar os mesmos componentes e fazer o mesmo aparelho celular. Por isso que os carros que custavam 50 mil, depois da pandemia, estão custando 80 mil, 90, 100 mil reais, entendeu? O que é isto? A inflação corrói a capacidade financeira. A gente tem que refletir que os nossos aportes, eles têm que ser reajustados também. Se o salário hoje é 1.200 e eu consigo fazer aporte de R$ 200, o ano que vem, se o salário for 1.500, os meus aportes também têm que aumentar o valor para manter o poder aquisitivo, para garantir que no futuro os meus aportes me darão a aposentadoria planejada. Então, nem tudo são flores. A gente passa por caminhos difíceis. E a gente tem que ter em mente também que estas dificuldades da inflação, as dificuldades do mercado, da concorrência, elas afetam também as empresas que a gente aporta. É certo, a maioria das empresas vai performar-se bem, porque a gente vai investir em empresas boas, mas tem outras empresas que nós perderemos dinheiro. A gente vai colocar R$ 10.000 e os valores, devido à concorrência, devido à falência da empresa, vão tornar-se menores. Às vezes a gente colocou R$ 10.000 e no fim a gente vai ter R$ 7.000, R$ 6.000, R$ 5.000. E a empresa que a gente tinha uma projeção de te dar 1% ao mês, às vezes ela te dá metade disso, entendeu? Então aí é hora de trocar de empresa, porque perderam os fundamentos. É hora da gente vender no prejuízo para comprar outra que vai recuperar. Por isso que nem tudo são flores, a gente assume o risco. Só que na média geral, na regra geral, a gente sai ganhando. Quando a gente olha a projeção da bolsa, quando a gente analisa o gráfico, a gente vê que a bolsa sempre sobe, é uma diagonal. Existem aqueles períodos, por exemplo, a bolha de 2008, de 2016, em 2016 até os bancos menores ficaram no prejuízo, até alguns bancões ficaram no prejuízo, no vermelho, não conseguiram ter lucro. Imagina um banco não conseguir ter lucro. Mas isso aconteceu. Existem momentos de crise que todo o dinheiro que a gente colocou, ele parece que está reduzindo de valor. Ele parece, mas na realidade é o preço da ação que está caindo. Mas as empresas continuam pagando os 1% ou mais por cento esperado delas. E aí que a gente tem que analisar, é hora de vender? A gente entende, pela experiência que é nos passada pelos grandes investidores, que é nestas horas de crise que a gente deve comprar mais. É aí que a gente tem que ter o sangue frio. Porque as empresas estão com um preço descontado, mas o valor delas é o mesmo. São empresas vencedoras. Então, a gente tem que ter em mente que se a gente não fizer os aportes, a gente vai gastar com festa, vai gastar com churrasco, vai gastar com carro velho,
vai gastar com casa que a gente nem sabe administrar, nem sabe alugar, aluga uma casa e o inquilino deixa o CPF do locador no Serasa, devendo água, devendo energia, devendo aluguel. Então, a maioria das coisas que a gente faz é perdendo dinheiro. Por que a gente não pode aportar na bolsa, entrar nesse projeto para ter uma vida melhor? Então, todo mundo tem condições de aportar. É óbvio que tem gente que está numa condição de vulnerabilidade extremamente acentuada. Essas pessoas realmente elas precisam de ajuda do Estado. Mas se não há desequilíbrio, se não há deficiência, problema de saúde, se não há um desastre na família, as famílias conseguem aportar, conseguem fazer os seus investimentos. Então, gente, cada um assuma o seu risco. E eu tô gravando para alertar vocês que nem tudo são flores. Às vezes a empresa ela passará por problemas de crise. Vou dar um exemplo para vocês. As ações da Magazine Luiza, elas perderam o preço em uma média de 80%. As ações que custavam um valor, elas derreteram. Por quê? Porque a Magazine Luiza, ela está num mercado extremamente competitivo. Empresas como Mercado Livre, Shopee, AliExpress e outras entrando no mercado. E hoje um produto vem da China e é entregue tão rápido quanto um produto adquirido no Brasil. Muitas vezes o preço é menor e a qualidade é até maior. Então a concorrência é muito grande, a margem de lucro é pequena e a inflação faz com que o produto que é vendido hoje, o dinheiro que você tem em mãos, você não consiga comprar o mesmo produto. Você tem que tirar dinheiro do bolso para comprar o mesmo produto, mesmo você vendendo com lucro. Você ainda tem que tirar dinheiro do bolso para aportar para fazer uma nova compra. Por isso que a Magazine Luiza está passando por um momento de crise. É aí que a gente analisa e conclui que o que Lírio Parisotto, Luiz Barsi Filho, Warren Buffett e vários outros investidores da bolsa têm razão quando afirmam que a gente deve investir em setores bancários onde as margens de lucro são altas e todo mundo precisa dos bancos. As empresas elétricas, onde se você não está em casa, se você viaja, quando você volta tem uma conta de energia para você pagar. Os setores de seguridade, onde você tem seu carro, você tem seu celular, você está pagando seguro de celular, você está pagando seguro de vida. Setores de saneamento, você pode não estar em casa, mas você está pagando rede de esgoto. Você está pagando água tratada. Os setores de telecomunicações são essenciais, ou seja, os grandes milionários, bilionários têm razão quando afirmam que a gente tem que investir em banco, empresa elétrica, empresa de seguridade, empresa de saneamento e empresa de telecomunicação e em qualquer área que seja essencial, sem a qual a pessoa não viva. Porque estas áreas, estas empresas, elas vencem a crise, elas vencem a inflação e faz o nosso patrimônio aportado nelas nos dar retorno. Nessa pandemia, todo mundo pagou conta de água, todo mundo pagou conta de energia, todo mundo pagou taxa bancária, todo mundo pagou conta de celular, pagou seguro. Estas empresas, enquanto todas as outras estavam em crise, elas estavam lá prevalecendo, tendo lucro. Então, gente, abra o olho, acompanha o nosso projeto, estuda junto conosco e faça a sua vida melhor através dos investimentos.
Já deixa seu like aqui nesse vídeo, já deixa sua inscrição e eu conto com seu apoio para acompanhar nossos vídeos. Fica o alerta. Muito obrigado para todos vocês. Deus abençoe a sua vida.